classificação. Estilística parte 2, figuras de construção. A ideia da figura de construção é alcançar um fim expressivo e cheio de estilo, desviando-se da norma estritamente gramatical. Elipse. Omissão de um termo ou oração facilmente subentendida no contexto. Por exemplo, os homens pararam, o medo no coração. Foi omitido um termo nessa frase, mas não mudou o sentido de forma alguma. Vejam, de acordo com a regra gramatical. Os homens pararam com o medo no coração. Outro exemplo de elipse. No mar, os peixes. Omitido o verbo haver, a, e o significado continua o mesmo. Geralmente, quando um termo é omitido, é substituído por uma vírgula. No mar, os peixes. No mar, há os peixes. Mais um exemplo de elipse. No céu, estrelas. Omitido o verbo existem. No céu existem estrelas. As mãos eram pequenas e os dedos delicados. O verbo omitido está na segunda oração. Eram. Vejam que na primeira oração ele é utilizado. As mãos eram pequenas e os dedos eram delicados. O verbo suprimido eram. O entendimento foi mantido sem um dos termos poderia ter sido utilizado. Elipse. Pleonasmo. Emprego de palavras redundantes para reforçar e enfatizar a expressão. Exemplo: eu vi com meus próprios olhos. Claro, não dá para ver com olhos dos outros. Foi com a ênfase, foi com a vontade de dizer que viu algo que o pleonasmo acabou acontecendo. Vi com meus próprios olhos. Há um outro exemplo. José subiu para cima quando a mãe o chamou. Meu bom José, ninguém sobe para baixo, ninguém sobe para os lados, portanto, é um pleonasmo. O uso foi desnecessário do para cima. José subiu quando a mãe o chamou. Mais um exemplo. Ele caiu e cortou a veia do sangue. A veia é onde corre o sangue mesmo, não corre outra coisa. Então, o uso foi desnecessário do sangue. Como figura de linguagem, o pleonasmo é aceito. Como um efeito expressivo, muitos autores famosos o utilizam. Entretanto, em casos mal utilizados, como o exemplo anterior, são considerados vícios de linguagem. Polissêmbeto. Repetição intencional do conectivo coordenativo, geralmente a conjunção aditiva e. Eficaz para sugerir movimentos contínuos ou ações que se sucedem em série. Veja o exemplo. E dança, e canta, e ri, e corre atabalhoadamente. Inversão. Altera a ordem normal dos termos das orações com o intuito de oferecer destaque. Em uma ordem coerente da língua portuguesa, você tem a sequência sujeito, verbo e predicado. Por exemplo, a diabinha era linda. Quem era linda? A diabinha. Sujeito. Era o verbo. Linda, o predicado. Essa é a ordem normal da gramática da língua portuguesa. Quando você vai utilizar uma figura de construção chamada inversão, como diz o nome, basta inverter a ordem, mantendo o sentido, mas causando um pouco mais de ênfase. Era linda a diabinha. Veja que aparece o primeiro verbo, era,
depois o predicado, linda, por último, o sujeito, Liabinha. É uma inversão. Toda vez que não estiver nessa ordem, verbo, sujeito, verbo, predicado, você tem uma chamada inversão. Onomatopeia imita o som da voz natural dos seres ou o barulho das coisas. Exemplo, lá vem o trem imparável, piuí. É isso aí, espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Se não, por favor, tirem as dúvidas. E na próxima vez eu postarei a avaliação, ok? Valeu!